Graça e paz, irmãos, muito bom estar com vocês mais uma vez. Queremos agradecer a sua companhia e queremos nesse momento então orar, ler um trecho da palavra para iniciarmos esse momento de celebração, esse momento de comunhão, ainda que distantes, mas na mesma fé, no mesmo espírito, adorando ao Senhor, também meditando na sua palavra. E desde já queremos orar, pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Se tem algum pedido, alguma necessidade especial, coloca aí nas mãos do Senhor e nós vamos juntos então pedir que o Senhor esteja ministrando a sua vida, o seu coração, as suas necessidades. Antes queremos ler aqui um trecho da palavra de Deus, o Salmo de número 27, pedindo a bênção do Senhor desde já então. Diz assim a palavra: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Então triunfarei sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo, no seu tabernáculo cantarei. Sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu és a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolheria. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim levantam falsas testemunhas, expirando violência. Creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, sê forte, anima-te, espera no Senhor. Amém? Vou até repetirmos os versos 13 e 14 aqui que diz: Creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, sê forte, anima-te, espera no Senhor. Amém? O Senhor nos chama então a confiar, a buscá-lo, a esperar a sua ação também sobre as nossas vidas e nos animar no Senhor, sermos fortes, nos fortalecermos nele e confiarmos nele. Amém? Oremos então pedindo a bênção do Senhor. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado, Pai, por esta oportunidade. Queremos pedir a tua graça, a tua bênção, a tua unção, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, desde já, Senhor, rogamos que abençoe e visite, Senhor, aquele irmão que está colocando um pedido do Senhor, diante do Senhor, seja por uma necessidade dele, uma necessidade física. Rogamos que o Senhor esteja curando, restaurando. A tua palavra diz também que o Senhor é que perdoa as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu servo, a tua serva, levanta-o neste dia para a honra e glória do teu nome. Pai, toma também, ó Deus, as demais preocupações dos teus servos, das tuas servas, os pedidos que estão sendo lançados, colocados na tua presença agora, Senhor. Toma, ó Deus, seja aquela preocupação por um filho, ó Deus, por qualquer outro familiar, seja aquela necessidade de emprego ou qualquer outra dificuldade que esteja trazendo, Deus, também lutas, ó Deus, na área financeira para o teu servo, para a tua serva. Vá agora colocando na sua presença, Pai. Ó Deus, nós pedimos que abençoe, Senhor, abençoe
o ouvinte, Senhor, que nesse momento está, ó Deus, colocando a sua fé, Senhor, em Ti, ó Pai, como disse o salmista, Pai, busque a sua presença, e o salmista diz, buscarei sim a sua presença. Nós também, Senhor, nesse dia, nesse momento, estamos buscando a Tua presença, a Tua graça, o Teu socorro, a Tua misericórdia para as nossas necessidades. Pai, sabemos que o Senhor nos ama e, ó Deus, é nesta confiança que nós chegamos diante do Seu trono da graça pelo sacrifício de Jesus, ó Pai, que nos abriu esse novo e vivo caminho para que cheguemos com ousadia à Tua presença e encontremos então socorro para a ocasião oportuna. Pai, agradecemos pelo dia de vida, agradecemos pela Sua igreja aqui, Igreja Nazarena, em Jardim Aurélia, Campinas, que o Senhor esteja visitando, abençoando, Senhor, cada irmão, cada ouvinte, em nome de Jesus. Oramos agradecidos. Amém? Vamos então ter alguns louvores, e em seguida nós voltamos para meditar na palavra do Senhor. Amém? Até já, então, irmão. Ainda que a videira
uma vez. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, sim és Tu. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu. Sim, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça. Levanta suas mãos comigo e declare: ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Aleluia! As mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça. Graça e paz, mais uma vez, irmãos. Voltamos então para a nossa meditação na palavra do Senhor e quero convidá-lo então a abrir aí a sua Bíblia. Vamos fazer uma leitura no livro de Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. É uma passagem em que Deus chama o povo de Israel e, mais uma vez, através do profeta Jeremias, procura atraí-los para si, corrigi-los, que Deus quer abençoar. Deus não quer corrigir no sentido de precisar exercer uma disciplina, um castigo, para que haja esta correção de rumo na vida e para a nação. E então, mais uma vez, através do profeta Jeremias, Deus o usa para chamar a atenção da nação. E Deus também tem o mesmo propósito para conosco. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos ajudar, Deus quer nos salvar, nos dar um sentido para a nossa vida, e isso é muito importante. Então vamos meditar nesta palavra para tirarmos alguns princípios, algumas lições daqui. Amém? Diz assim, Jeremias capítulo 18:
Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação ou contra um reino para o arrancar, para o derrubar e destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. Se em qualquer tempo eu falar de uma nação ou reino para edificar, para plantar, e se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, portanto, dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: assim diz o Senhor: olhai, estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós, pelo que convertei-vos cada um do mau caminho e corrija a vossa conduta e as vossas ações. Eles, porém, dizem: não há esperança. Após as nossas imaginações andaremos, cada um fará segundo o seu próprio coração maligno. Até aqui, a palavra do Senhor. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre a sua palavra, que o Espírito Santo esteja ministrando segundo a necessidade, segundo a vontade do Senhor, a necessidade de cada um de nós, né? Oremos. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, pela sua palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Ó Deus, às vezes é tão difícil perceber esse amor para algumas pessoas, porque às vezes foram tão maltratadas pela vida, Senhor, tiveram tantas dificuldades e muitas vezes, Senhor, chegam então em algum ponto da vida, Senhor, com desânimo, com cansaço e algumas vezes, Senhor, até sem esperança, Pai. Mas o Senhor é o Deus da esperança, Senhor, e nesta noite, nesse momento, nós queremos então rogar que o Senhor esteja ministrando a Deus através do seu Espírito Santo a tua palavra de que o Senhor está conosco, o Senhor nos ama e através do seu amor, da sua graça, o Senhor opera o seu poder que pode fazer em nós toda a diferença, Pai, para esse momento, para o restante da nossa vida e para toda a eternidade. Ministra então as nossas vidas, aos nossos corações, é o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos então trazer alguns princípios aqui da palavra e eu quero começar hoje, mas nós vamos começar de uma forma um pouco diferente para que a gente chegue à conclusão que queremos dar a esse texto, né? Nós lemos do verso 1 até o 12 e nós vamos então pegar primeiro aqui os versos finais, né? Quando Deus diz assim: se em qualquer tempo eu falar a uma nação ou reino para edificar e plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos, então me arrependerei do bem que tinha dito. Ora, portanto, dize aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou forjando mal contra vós, um projeto, um plano contra vós, pelo que convertei-vos cada um do seu mau caminho e corrija a vossa conduta e as vossas ações. Eles, porém, dizem: não há esperança. Após as nossas imaginações andaremos, cada um fará segundo o seu próprio coração maligno. Até aqui. Se nós pegarmos historicamente esse momento, o povo de Israel havia se desviado muito dos ensinos de Deus, havia uma grande idolatria no meio do povo de Israel, mesmo eles tendo o Senhor como seu Deus, a grande maioria,
mas também tinham outros deuses e em alguns momentos sacrificavam não só animais, mas há relatos de sacrifícios até de crianças, né? Especialmente quando fala ali do deus Moloque, que é da onde até vem a palavra Moleque, né? E alguns até dizem, é bom a gente não usar esse termo Moleque, né? Porque vem lá da origem do deus Moloque, que era um deus que exigia, né? Segundo a história, eles sacrificavam, né? Não é que o Deus exigia, porque o Deus deles, na verdade, cremos que era instigado, né, por espíritos malignos e fazia com que exigisse, então, o sacrifício de crianças. E esse povo, então, foi se desviando, não só da questão de adoração, mas estou tomando essa questão do Deus Moloque para ver, né, que estava desviando dos princípios que Deus estabeleceu para a sua criação, que Deus colocou para nós, que é que nós cuidemos um dos outros, que nós amemos uns aos outros, que nós ajudemos uns aos outros, que nós tenhamos nossos filhos e que eles sejam bênção, e não para oferecer sacrifício, para, né, fazê-los perder a sua vida. Então, esse era um retrato, né? Esse é um pequeno retrato de tantas coisas que estavam acontecendo com o povo de Israel, se desviando, e Deus havia levantado através das histórias homens, mulheres, profetas. Algumas vezes eles retrocediam, especialmente ali a tribo de Judá e Benjamim, né? que acabou se separando do restante de Israel, lá na época ainda de Roboão, e essas tribos, eles voltavam, eles procuravam seguir ao Senhor, mas muitas vezes se levantavam outros reis que também tinham um coração desviado do Senhor, e voltava toda essa idolatria, e chegou a esse ponto em que Deus fala à nação, então, que estava forjando um projeto contra eles. Mas era um projeto aqui baseado até no amor de Deus, e realmente foi o que aconteceu. Eles foram levados à Babilônia, logo alguns anos depois, e o povo de Israel passou 70 anos na Babilônia, depois começaram a regressar com a permissão do rei da Babilônia, né? Ou seja, acima de tudo, por ministração de Deus ao coração desses reis, né? Então, quando eles voltaram, eles não ficaram um povo perfeito, mas uma coisa que aconteceu que nunca mais eles tiveram idolatria, passaram a ser um povo que realmente adorava um único Deus, ao Senhor, e isso foi um grande uma grande correção que Deus fez com o povo de Israel para o bem deles. E assim também é conosco, quando Deus procura falar conosco, procura nos orientar, e às vezes até Deus permite algumas coisas. Não estou falando de tragédias, de que Deus fez alguma coisa, Deus fez isso para te castigar, não. Mas Deus não tem interesse em trazer nenhum mal sobre a nossa vida. Deus só quer trazer o bem sobre a nossa vida, e assim era com o povo de Israel. Eles não precisavam ter sido levados como cativos para a Babilônia, mas foi o meio que o Senhor encontrou de corrigi-los após muitas e muitas advertências. Nesse ponto aqui, nós encontramos duas coisas que são importantes para nossas vidas, né? A primeira é que aquele povo, alguns daqueles povos, estavam com o coração tão endurecido que eles chegam a dizer que não há esperança. E esse é o grande problema, essa é a grande questão
que nós enfrentamos também no dia de hoje. Independente se você já andou com Deus, se você já foi um cristão, se você já buscou a Deus, se você já esteve muitas vezes na casa do Senhor, ou se não, se você simplesmente, como eu conheço pessoas que nunca foram levados a uma igreja, nunca ouviram desse Deus, então, muitas vezes você pode estar se desviando do caminho que Deus tem para a sua vida. E esses caminhos que nós criamos para nós mesmos, eles são se não vazios, são incompletos. Por quê? Porque eu e você somos um espírito que habita nesse corpo e temos a necessidade intrínseca de ter um relacionamento com Deus, de estarmos tendo um sentimento, termos uma vivência de que a nossa experiência aqui como ser humano, ela transcende aos bens materiais, ela transcende as nossas ações materiais, e quando nós temos essa significância na nossa vida, passamos a compreender diferentemente. E Deus, então, Ele nos chama. Infelizmente, quando nós estamos só nos nossos caminhos, eles podem nos levar a esta conduta, ou simplesmente a esse estado, né, que se encontrou alguns do povo de Israel ali, que era até uma percepção errada, quando eles dizem assim: olha, andaremos cada um segundo o seu próprio coração maligno até, não há esperança para nós. Essa é um estado em que cremos que não é verdadeiro. É um estado que o maligno, né, tenta soprar aos ouvidos de muitas pessoas, em muitas circunstâncias, para que eles fiquem realmente abatidos, desanimados e até levados a pensar que realmente não há esperança para o seu problema, para a sua necessidade, para aquela questão que ele se colocou. Nós podemos pensar que às vezes pode ser uma solução em que nós de fora às vezes diríamos: não, a solução é simples, mas às vezes a pessoa não consegue enxergar. Ou às vezes um problema sério mesmo que aconteceu, às vezes até um pecado que a pessoa cometeu, um pecado sério, às vezes que está destruindo a família, está desmoralizando a sua pessoa, está acabando com a sua carreira, e a pessoa então vai sentir dessa maneira que infelizmente não há esperança para mim. Mas a mensagem de Deus, a palavra de Deus, ela quer justamente trazer esperança, ainda que a nossa percepção, como disse aqui alguns do povo: não há esperança, o nosso coração ele é ruim mesmo, ele é maligno, né? Então não há esperança para nós. Não, há esperança, porque o poder de Deus é maior do que o nosso. A graça de Deus, diz a palavra de Deus, é maior do que os nossos pecados. Paulo diz assim: olha, onde abundou o pecado, onde o pecado não só foi muito, mas às vezes foi profundo, fez um estrago grande na vida da pessoa, um estrago que às vezes ela até não foi originado por ela, mas às vezes da família. Nós vemos famílias que infelizmente nenhuma é perfeita, mas algumas muito desestruturadas, onde os pais às vezes não conseguem passar não só uma boa educação, mas transmitir a graça, o amor de Deus aos seus filhos, e então crescem às vezes achando que para eles o mundo não tem lugar, para eles, né, não há esta vida que Deus criou para ser vivida, que para eles eles são descartáveis.
e tantas outras coisas que muitas vezes levam as pessoas a desesperar da própria vida. Há circunstâncias, às vezes, muito difíceis. O próprio apóstolo Paulo diz que, olha, passou algumas vezes que ele chegou a quase desesperar da própria vida, ou seja, quase achou que não havia esperança, mas ele voltou, se fortaleceu no Senhor. Davi, se nós formos ver a vida de Davi, que é um homem chamado segundo o coração de Deus, um homem que escreveu muitos dos salmos, inclusive o que nós lemos no começo desse culto, dizendo ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, né? Ou seja, antes de eu perecer, eu vou ver a bondade de Deus sobre a minha vida. Davi foi um homem que errou também muito, que cometeu alguns pecados que dificilmente eu e você cometeríamos, né? Ele, infelizmente, ele adulterou, ele acabou sendo não só acusado, mas, né, biblicamente condenado por assassinato, né? Então nós vemos aqui várias coisas que eles falharam, mas o que os diferenciou, que eles confiaram não só no poder de Deus, mas no amor e na misericórdia de Deus. Seus atos, sim, teve consequências, tanto de Paulo como de Davi, por causa dos seus erros, e eles enfrentaram isso, mas eles creram que havia até graça de Deus para ajudá-los a enfrentar isso. Então, a palavra de Deus está procurando dizer que, ó, se eu disser o bem para uma nação, como havia dito a Israel, mas se essa nação se desviar, então eu posso não cumprir estas palavras e trazer o mal, né? Não é castigo, é simplesmente o que nós chamamos de correção de rumo. Deus quer corrigir os nossos rumos, mas devemos olhar e atentar e receber esta palavra do Senhor com esperança, confiando que, ainda que eu não sinta, ainda que eu não esteja conseguindo ver, mas o Espírito de Deus me traz lá uma pequena chama, né? Ou às vezes uma pequena nuvem, como foi lá no passado, para que eu possa ver que há uma esperança sobre isso. Tanto que o Senhor fala aqui, né, nos versos anteriores, no verso 7 e 8, quando eu falar contra uma nação ou contra um reino para o arrancar, para o derrubar e destruir, se tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. Ou seja, Deus está dizendo, olha, se chegar ao ponto que eu disser para uma nação, olha, vai acontecer isso e isso e isso, se vocês não se arrepender, mas se vocês se arrepender, eu posso fazer isso diferente. Eu posso transformar aquele mal em bênção, eu posso transformar aquele pecado em algo que até glorifique o meu nome, não pelo pecado em si, mas pela correção da rota, pelo trabalhar de Deus no nosso coração, em reconhecermos, em mudarmos o caminho. Deus pode fazer isto na nossa vida. E o exemplo que o profeta Deus usa, né, para mostrar isso ao profeta, ele é bem simbólico, né? Aqui no verso 3 até o 5 e 6, diz que Deus o orientou aí a uma casa do oleiro. E eu não sei se você já foi em alguma olaria, eu já tive essa experiência de ir em algumas, né, olarias e ver ali o trabalho, a pessoa fazendo o vaso realmente. E nas que eu fui, a pessoa era experiente, fazia direitinho, mas vemos que muitas vezes, às vezes, um pequeno descuido, às vezes o próprio barro, às vezes não está na consistência que deveria, e o oleiro começa a fazer, e o que acontece? Se quebra e ele tem que começar, e ele faz, e faz de novo, né, até ficar bom.
Então, Deus está usando esta figura do vaso, né? Ele diz, o vaso que o oleiro fazia, ele estava trabalhando, mas o vaso que ele fazia se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a trazer dele outro vaso, a fazer dele outro vaso, como bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, não posso fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel. Deus está dizendo para mim e para você, olha, se a sua vida, se por algum momento ela se quebrou, se a sua vida por alguma circunstância, seja culpa sua ou não, independente disso, ela se quebrou, não posso eu fazer de novo? Não posso reconstruir a sua vida? Não posso pegar os cacos, se a gente pode dizer? É claro que nesta forma ainda não tá, o vaso não está em cacos, mas eu não posso pegar esse barro, e mesmo que estivesse, Deus poderia também, e fazer de novo um vaso, né, conforme o meu desejo, ou seja, conforme as bênçãos, conforme a minha intenção primária que eu tenho para você na humanidade. Sim, Deus está dizendo, olha, é isso que ele gostaria que o profeta entendesse, era isso que ele gostaria que o profeta transmitisse ao povo de Israel. E, como diz Pedro, toda palavra que foi escrita, toda palavra que foi preservada pelo Espírito Santo, para nosso ensino foi escrita. Ou seja, Deus falou sim, usou esse momento para o povo de Israel, mas se fosse somente para o povo de Israel, então poderíamos deixar de lado esse livro e, isso aqui é história simplesmente e fica para lá. Não, mas Deus preservou na sua palavra, porque Ele sabe que muitas vezes há pessoas como eu e você, pessoas normais, pessoas que às vezes não conhecem o Senhor, que não andaram com o Senhor, como eu disse, mas às vezes até cristãos, e às vezes bons cristãos, que passam por lutas, passam por dificuldades, e que às vezes pode, em algum momento da vida, ter esse sentimento, né? Olha, não há esperança. Mas Deus quer sempre renovar, não só a esperança, mas a esperança é que abre o caminho para o renovar do Senhor na nossa vida, para o renovar da sua ação, para o renovar do seu cuidado. Ou seja, nós cremos que Deus nos ama, mas a ação de Deus, ela precisa, de alguma maneira, da nossa permissão. Não que Deus não possa fazer, Deus criou o mundo, Ele pode fazer do jeito que Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser, né? Mas como Ele nos deu essa liberdade, como Ele nos deu essa possibilidade, Ele sempre a respeita e Ele quer a nossa permissão para que a gente possa concedê-lo, para que Ele possa trabalhar na nossa vida e mudar os nossos rumos, mudar os nossos caminhos e nos reconstruir segundo o seu propósito, segundo o bem que Ele quer para nós, segundo os sonhos de Deus para a nossa vida. Então, neste momento, nós queremos que você coloque diante do Senhor, seja os seus problemas, suas necessidades, seja não só, às vezes, como alguns, como temos falado, chegam às vezes a desesperança da própria vida, o desânimo, que acho que a vida não tem mais nada a oferecer, que a vida não tem mais nada a fazer, né, aqui na vida. Então, creia que o Senhor pode usar a sua vida. Esse dia eu vi uma frase acho que era do Charlie Brown, conversando ali com o seu cachorrinho, em que o Charlie fala para ele assim, olha, um dia nós vamos morrer. E aí o cachorrinho diz assim para ele, mas todos os outros dias nós vamos viver. Ou seja, sim, um dia nós vamos chegar lá, mas enquanto estivermos aqui, há vida para ser vivida. E o Senhor quer nos ajudar, quer nos alcançar para que a gente possa, enquanto estivermos aqui,
vivenciá-la da melhor maneira possível. Então, que Deus o abençoe. Também, se às vezes você está com desesperança, seja não sobre a sua vida, mas às vezes desesperança sobre uma necessidade, sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira, sobre às vezes alguma questão física, alguma enfermidade. Se você está com desesperança sobre alguém, às vezes, puxa, tenho orado, tenho pedido por essa pessoa há anos, mas ainda não chegou àquele ponto. Não perca a esperança. O Senhor é bom e o Senhor quer nos ajudar. Às vezes precisamos corrigir alguns rumos, às vezes não, às vezes é só continuar até chegar naquele momento que o Senhor há de operar naquela situação, naquela questão. Então, fica o desafio para nós confiarmos, voltarmos ao Senhor. Se precisamos, como o povo de Israel naquela altura precisava, vamos voltar ao Senhor, vamos nos arrepender, no sentido de que arrependimento, no original, ela é mais do que um sentimento. A palavra arrependimento quer dizer mudança de mente. Mude a sua mente, comece a pensar segundo os pensamentos de Deus para a sua vida e não segundo simplesmente as circunstâncias ou todos os pensamentos que outras pessoas têm ou falam de você ou fazem na perspectiva da sua vida. Mas comece a pensar os pensamentos de Deus segundo a vontade de Deus que você encontra aqui na Bíblia, que segundo o apóstolo Paulo, ela não só é boa, é perfeita, mas ela se torna agradável para nós e você vai vivenciar essa esperança, ela vai abrir caminho para orientar, para abençoar, para ajudar na sua vida, porque você vai estar abrindo caminho para o Senhor Jesus operar na sua vida. Amém? Então fica esta palavra, quero orar então, pedir que o Senhor te abençoe. E vamos orar. E se há algo na sua vida, ou a própria sua vida está sem esperança, quero colocar agora diante do Senhor, para que Ele possa tomar este vaso e começar a reconstruir e fazê-lo de uma maneira linda e que você experimente, a graça e a beleza do Senhor na sua vida e também os outros possam ver o que o Deus tem feito. Amém? Oremos então em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, damos-te graça, Senhor, porque aqui neste mundo, Pai, enfrentamos lutas. Lutas, ó Deus, por fora, dificuldades, problemas, às vezes enfermidades que nos abatem e que tantas coisas, ó Deus, que fazem com que lutemos por dentro também. Lutemos conosco mesmo, buscando forças, buscando ânimo e muitas vezes, Senhor, buscando um fio de esperança para que nós possamos, ó Deus, nos agarrar e possamos, ó Deus, então poder superar essa situação. Pai, nós cremos no Seu amor, cremos na Sua palavra que o Senhor deixou. Tua palavra também nos diz e nós cremos que Jesus veio para nos mostrar o Pai, um Pai amoroso, um Pai que se preocupa, um Pai que quer nos renovar e nos preparar para uma vida eterna. Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, abençoa agora este teu servo, essa tua serva, este ouvinte, Senhor, que está ouvindo a tua palavra. Se por algum momento, se por alguma circunstância ele perdeu a esperança, em nome de Jesus, ó Deus, o teu Espírito esteja agora renovando, Senhor, esteja refazendo este vaso, reconstruindo. Se há alguma coisa que ele precisa deixar ou alguma coisa que ele precisa fazer, o seu Espírito o oriente, o abençoe, mas que acima de tudo ele coloque agora a sua vida nas tuas mãos e encontre, ó Deus, a tua paz, encontre, ó Deus, o descanso do Senhor para a sua vida e as demais coisas o Senhor há de orientar e de suprir em Cristo Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, vem, ó Deus, com a tua graça, Senhor, vem com o teu poder, a ministrar também, ó Deus, se há alguma situação, ó Deus, se há alguma circunstância em que ele tem perdido a esperança, ó Deus, por algo ou por alguma pessoa,
mas em nome do Senhor Jesus. Pai, se isto é bom para a vida deles, Senhor, se isto também é bom para esta pessoa, pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor esteja operando, porque operando o Senhor, ninguém pode impedir. Pai, e opera, Senhor, abençoando para a honra e glória do Teu nome. Como disse o salmista, que nós possamos encontrar, ó Deus, a Tua bênção, possamos, ó Deus, ver as bênçãos do Senhor ainda na terra dos viventes, Senhor, e por fim, a vida eterna com o Senhor. Pai, nós Te agradecemos pelo Seu amor e pelo Seu cuidado e abençoamos o Teu povo. Pai, que o amor do Senhor, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder do Teu Espírito esteja sobre a vida de cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe, meu irmão, minha irmã, e até uma próxima oportunidade. Amém? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. See